Ele estava sentado no chão da estação de trem, derrotado, sem dinheiro para voltar para casa. O pequeno Guilherme viu o papai chorando e fez algo que parou a estação inteira. Ninguém imaginava que esse gesto mudaria 3 vidas para sempre. Pedro não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Há 2 horas estava no escritório da sua empresa, planejando férias com Guilherme. Agora estava sentado no chão frio da estação de trem, com uma criança de 6 anos no colo e todas as contas bancárias zeradas. Papai, por que a gente não pode pegar o trem? A vozinha cortou o silêncio. Guilherme estava com o rostinho colado na janela do guichê, vendo pessoas comprarem passagens. Pedro limpou os olhos. Não podia deixar o menino ver que estava chorando. Como explicar que os sócios da empresa haviam levado cada centavo que ele construiu em 15 anos? É que papai está resolvendo umas coisas, meu filho. Logo a gente vai conseguir viajar. Guilherme caminhou até ele. Aqueles olhinhos azuis que brilhavam como estrelas agora estavam preocupados. O menino se sentou no chão e segurou a mão do pai. Papai está triste. Um pouquinho, filho. Mas vai passar. É por causa do dinheiro? A pergunta pegou Pedro desprevenido. Guilherme nunca havia se preocupado com dinheiro. Na vida dele sempre teve tudo, mas agora estava começando a entender que algo muito sério havia acontecido. Como você sabe que é por causa de dinheiro? Guilherme apontou para o guichê. Porque todo mundo que vai ali precisa de dinheiro para comprar passagem, e a gente não foi lá ainda. A inocência na resposta quase fez Pedro desmoronar. Era tão simples na cabecinha de uma criança. É isso mesmo, meu campeão. Papai está sem dinheiro agora. Sem nenhum dinheiro? Nenhum. Guilherme ficou pensativo. Pedro via a cabecinha funcionando, processando aquela informação nova. Pela primeira vez na vida, o filho estava descobrindo que o papai não podia resolver tudo. Mas papai... Guilherme se levantou e enfiou a mãozinha no bolso. Eu tenho! Pedro viu o menino puxar algo pequeno e brilhante. Era uma moedinha de 50 centavos, dourada, que Guilherme guardava como tesouro desde que a vovó deu de presente no último aniversário. Meu filho, isso não é suficiente para comprar passagem. Mas é dinheiro. A senhora do guichê falou que precisa de dinheiro. Eu tenho dinheiro. Pedro sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ver o filho oferecendo o único tesouro que tinha foi como levar um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Guilherme, meu amor, uma passagem custa muito mais que isso. Mas a gente pode tentar, né, papai? A vovó sempre fala que quem não tenta não consegue. Antes que Pedro pudesse responder, Guilherme já estava caminhando em direção ao guichê. O coração do pai disparou. Guilherme, volta aqui! Mas o menino já estava na fila. Pedro se levantou rapidamente, mas Guilherme correu os últimos metros até o guichê. Moça, eu quero comprar passagem para mim e meu papai. A funcionária olhou por cima do balcão e viu aquele menininho loiro esticando a mão com uma moedinha. Oi, querido. Para onde vocês querem ir? Para longe daqui. Meu papai está triste e a gente precisa viajar para ele ficar feliz de novo. Algumas pessoas na fila começaram a prestar atenção. Pedro chegou ofegante atrás do filho. Guilherme, vem aqui. Desculpa, moça, ele é só uma criança. Deixa ele falar. A funcionária sorriu. Quanto dinheiro você tem aí, campeão? Guilherme abriu a mãozinha. 50 centavos. É tudo que eu tenho no mundo, mas é para meu papai. O silêncio que caiu na estação foi pesado. As pessoas pararam de conversar. A funcionária tirou os óculos e Pedro viu que os olhos dela estavam brilhando. Para o seu papai? Ele está muito triste porque não tem dinheiro. Mas eu tenho. A vovó me deu de presente e falou que era minha moeda da sorte. Agora eu quero dar sorte para o papai. Uma senhora na fila cobriu a boca. Um homem de terno limpou a garganta. Pedro queria sumir, mas ao mesmo tempo sentia orgulho imenso do filho. Não é perda de tempo. A funcionária falou gentil. É um dos momentos mais bonitos que já vi aqui. Ela se abaixou para ficar na altura de Guilherme. Você quer mesmo dar sua moeda da sorte para o papai?
quero. Papai sempre cuida de mim. Agora eu quero cuidar dele. Pedro sentiu as pernas bambas. Como o filho conseguia ser tão puro? Em um momento onde Pedro só pensava na própria dor, aquela criança pensava em como ajudar. Espera! Uma voz feminina interrompeu. Deixa eu ver se entendi direito. Pedro se virou e viu uma mulher elegante se aproximando. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, roupas caras, mas discretas. Esse menininho quer dar a própria moeda da sorte para comprar passagem para o pai? É isso mesmo, a funcionária respondeu. 50 centavos. É tudo que ele tem. A mulher olhou para Guilherme com uma expressão que Pedro nunca havia visto. Era como se ela estivesse vendo algo sagrado. E para onde vocês querem ir? Para qualquer lugar que faça meu papai sorrir de novo. A resposta saiu tão natural que várias pessoas começaram a chorar baixinho. A mulher se ajoelhou na frente de Guilherme. Pedro percebeu que ela estava tremendo. Qual é o seu nome, meu anjo? Guilherme, e você? Silvana. Prazer em te conhecer, Guilherme. Prazer também. A senhora vai ajudar a gente? Silvana olhou para Pedro. Depois voltou os olhos para Guilherme. Posso fazer uma pergunta? Por que você quer tanto que seu papai fique feliz? Guilherme inclinou a cabecinha. Porque eu amo ele. Quando a gente ama alguém, a gente quer que a pessoa fique bem, né? Pedro viu Silvana fechar os olhos, lutando contra alguma emoção muito forte. Quando abriu, havia lágrimas. Sabe uma coisa, Guilherme? Você acabou de me ensinar algo muito importante. O quê? Que às vezes a gente procura a vida inteira por algo que está bem na nossa frente. Silvana se levantou e se dirigiu ao guichê. 2 passagens para Campos do Jordão, por favor. Primeira classe. Primeira classe são R$ 200 cada uma. Perfeito. Silvana tirou um cartão da bolsa. E a moedinha do Guilherme? Aceita como parte do pagamento? Pedro tentou protestar. Senhora, não precisa. Não podemos aceitar. Papai, a vovó sempre fala que quando alguém quer ajudar, a gente deixa. É educação. Silvana sorriu pela primeira vez. Ele tem razão. E, além do mais, não é favor. É investimento. Como assim? Depois eu explico. Primeiro vamos resolver a viagem de vocês. A funcionária processou o pagamento e entregou as passagens. Guilherme estava radiante. Papai, a gente vai viajar. A moedinha da vovó deu sorte mesmo. Pedro olhou para as passagens e não conseguia acreditar. Há meia hora estava no chão, derrotado. Agora tinha passagens de primeira classe. Obrigado, ele disse para Silvana. Não sei como agradecer. Não me agradeça ainda. A viagem está só começando. Guilherme pegou a mão de Silvana e a de Pedro. Agora nós somos uma equipe. O trem chegou exatamente 20 minutos depois. Guilherme foi o primeiro a subir, puxando Pedro e Silvana pela mão. Enquanto o trem começava a se mover, Pedro olhou pela janela e viu a estação ficando para trás. Não sabia ainda, mas aquela viagem mudaria não só o destino dele e de Guilherme. Mudaria também a vida de uma mulher que há anos procurava por algo que acabara de encontrar na forma mais pura possível. A moedinha de 50 centavos estava no bolso de Guilherme e Pedro tinha certeza de que aquela realmente era uma moeda da sorte. E às vezes essa luz tem 6 anos e um coração do tamanho do mundo. O trem deslizava pelos trilhos, mas Pedro mal conseguia prestar atenção na paisagem. Sua mente tentava processar o que havia acontecido. Uma estranha havia pagado R$ 400 em passagens para pessoas que ela nem conhecia. Por quê? Papai, olha como é bonito! Guilherme estava com o nariz grudado na janela. Parece desenho animado. Silvana estava sentada à frente, mas Pedro percebeu que ela não lia a revista nas mãos. Observava Guilherme com uma atenção perturbadora. Não era o olhar de uma estranha sendo gentil. Era algo mais profundo. Senhora Silvana, posso fazer uma pergunta? Ela baixou a revista. Claro. Por que fez isso? Porque ajudou 2 pessoas que não conhece. Silvana hesitou.
Pedro viu algo passar pelo rosto dela, uma sombra de dor. Às vezes, a gente vê algo que mexe com a gente de uma forma que não dá para explicar. Guilherme se virou da janela. Ela viu que você estava triste, papai, igual eu vi. As pessoas boas sempre percebem quando alguém está precisando de ajuda. Silvana sorriu para o menino, mas Pedro notou que o sorriso não chegou aos olhos. Exatamente isso, Guilherme. A vovó sempre fala que eu puxei a inteligência do papai e a bondade dela, mas eu acho que puxei a bondade do papai também. Pedro sentiu o peito apertar. Como explicar que bondade nem sempre é suficiente para proteger quem a gente ama? Guilherme, Silvana se inclinou para a frente. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você não tem medo de viajar com uma estranha? A pergunta pegou Pedro de surpresa. Por que ela faria isso? Guilherme inclinou a cabecinha. Você não é estranha. Não sou, mas a gente se conheceu há menos de uma hora. Mas quando você viu meu papai triste, você quis ajudar. Gente estranha não faz isso. Gente da família faz isso. Pedro viu Silvana ficar completamente imóvel. As palavras de Guilherme a atingiram como um raio. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Gente da família, ela repetiu, como se estivesse saboreando cada palavra. Claro que eu tenho, e agora a gente é família também. Guilherme se levantou e sentou no braço da poltrona dela. Posso te chamar de vó Silvana? A reação foi devastadora. Silvana desabou a chorar, como se algo dentro dela tivesse se quebrado. Não era um choro discreto, era um soluço profundo, desesperado. Pedro se levantou, alarmado. Senhora Silvana, está tudo bem? Guilherme abraçou o pescoço dela. Vó Silvana, eu falei alguma coisa errada? Desculpa. Não, meu anjo. Você não fez nada errado. É que faz muito tempo que ninguém me chama de vó. Você não tem netinhos? Silvana respirou fundo, lutando uma batalha interna. Eu tive um netinho. Ele se chamava Gabriel. Gabriel é nome bonito. Onde ele está? Pedro percebeu que havia feito a pergunta errada. O rosto de Silvana se transformou. A dor que vinha tentando esconder veio à tona. Ele foi embora. Guilherme, com aquela sabedoria de criança, entendeu que não devia fazer mais perguntas. Abraçou Silvana mais forte. Então agora eu vou ser seu netinho emprestado. Pode ser? Silvana fechou os olhos e apertou Guilherme contra o peito como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando abriu novamente, havia uma determinação que não existia antes. Pode sim, meu querido. O trem começou a diminuir a velocidade. Pedro viu uma placa. Campos do Jordão, 5 quilômetros. Estamos chegando. Que bom! Guilherme saltou da poltrona. Vamos ficar em hotel, papai? Pedro sentiu o estômago apertar. Não tinha dinheiro para hotel. A realidade voltou a bater na porta. Filho, a gente vai dar um jeito. Silvana se levantou. Vocês vão ficar na minha casa. Como assim? Tenho uma casa aqui em Campos. Vocês são meus convidados. Pedro balançou a cabeça. Não posso aceitar. A senhora já fez demais. Papai! Guilherme puxou a camisa do pai. A vovó sempre fala que quando alguém convida a gente para a casa dela, é porque quer mesmo. Silvana riu pela primeira vez. Ele tem razão. E além do mais, não é favor. É necessidade. Necessidade sua. Minha. Há muito tempo eu não tenho uma família para cuidar. Vocês me dariam essa oportunidade? A pergunta foi feita de forma tão sincera que Pedro não conseguiu recusar. Havia algo na voz dela que falava de uma solidão profunda. O trem parou e os três desceram. Pedro carregava uma mochila velha com as poucas roupas que conseguiu pegar. Era tudo que restava de uma vida inteira. O carro está ali. Silvana apontou para um Mercedes preto. Pedro parou no meio da calçada. Mercedes? A mulher que se comportava de forma tão simples dirigia um Mercedes? Senhora Silvana, posso fazer outra pergunta? Claro. Quem é a senhora? Silvana parou com a chave na mão. Olhou para Pedro, depois para Guilherme. Alguém que estava há muito tempo procurando por vocês.
Como assim? Depois eu explico. Primeiro vamos para casa. Durante o trajeto, Pedro observou a cidade. Campos do Jordão era conhecida como destino para pessoas com dinheiro. E Silvana parecia conhecer cada rua. Chegamos. Ela estacionou em frente a um portão de ferro. Do outro lado, Pedro viu uma casa que parecia um castelo. Jardins enormes, fonte no pátio, varanda com colunas. Uau! Guilherme desceu correndo. É aqui que você mora, vó Silvana. Parece casa de princesa. Silvana sorriu. Era do meu marido, agora é só minha. Pedro estava paralisado. A mulher que encontraram não era apenas alguém gentil. Era muito, muito rica. E isso levantava uma pergunta assustadora. Por quê? Pedro, eu sei o que está pensando. Sabe? Está se perguntando por que uma estranha rica trouxe vocês para a casa dela. Pedro assentiu. A resposta é simples. Porque vocês não são estranhos. Como não somos? A gente se conheceu hoje. Silvana olhou para Guilherme, que estava explorando o jardim. Gabriel teria a idade dele agora. A frase caiu como bomba. Pedro entendeu na mesma hora. O neto que foi embora não havia mudado de cidade. Havia partido para sempre. Senhora Silvana. Silvana. Só Silvana. Ela limpou uma lágrima. Quando vi Guilherme naquela estação oferecendo a própria moeda da sorte, foi como se Gabriel tivesse voltado para me dar uma última oportunidade de ser avó. Pedro sentiu o coração apertar. A dor nos olhos daquela mulher era real, devastadora. Vó Silvana! Guilherme veio correndo. Tem um lago aí atrás. Posso ir ver? Pode, meu querido. Mas fica perto da casa. Pedro assistiu o filho correr e se virou para Silvana. Quanto tempo faz? 3 anos, 2 meses e 15 dias. Sinto muito. Obrigada. Ela respirou fundo. Ele era igual ao Guilherme, curioso, carinhoso, cheio de vida. Depois que ele partiu, esta casa virou um mausoléu. E hoje? Silvana olhou onde Guilherme havia sumido. O riso do menino ecoava pelo jardim. Hoje, pela primeira vez em 3 anos, esta casa voltou a ter vida. Pedro compreendeu que não eram apenas hóspedes. Eram a cura que Silvana procurava há anos. E talvez ela também fosse a salvação que eles precisavam. Papai! Vó Silvana! Guilherme apareceu correndo. Vocês precisam ver! Tem uma surpresa gigante lá atrás. Pedro e Silvana se entreolharam. Que surpresa seria essa? O que você encontrou, meu querido? Vem ver, é a coisa mais linda do mundo. Os 3 caminharam juntos em direção aos fundos da casa, sem saber que a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Porque Silvana tinha muito mais segredos do que Pedro imaginava. A moedinha continuava no bolso do menino. Agora, ela não era mais apenas uma moeda da sorte. Era o símbolo de como um gesto puro pode abrir portas que pareciam fechadas para sempre. É um parque! Guilherme gritou correndo pelos fundos da propriedade. Papai, olha, tem gangorra, balanço, escorregador. Pedro seguiu o filho e parou no lugar. Nos fundos da casa de Silvana havia um playground completo com brinquedos coloridos que pareciam nunca ter sido usados. Tudo estava perfeito, como se alguém tivesse cuidado daquele espaço todos os dias, esperando uma criança aparecer. Vó Silvana, posso brincar? Guilherme já estava subindo no escorregador antes mesmo de receber resposta. Claro, meu querido. Silvana respondeu, mas Pedro notou que a voz dela estava estranha, quase sussurrando. Enquanto Guilherme brincava, Pedro observou melhor ao redor. Não era apenas um playground. Era um verdadeiro parque temático em miniatura. Casa na árvore, piscina de bolinhas, até um mini zoológico com coelhos e patos. Quanto custou tudo isso? Ele perguntou sem pensar. Silvana não respondeu. Estava olhando fixamente para Guilherme no balanço com uma expressão que Pedro não conseguia decifrar. Era alegria, era dor, era algo muito mais complexo. Senhora Silvana? Desculpa. Ela se virou. O que perguntou? Esse playground é muito elaborado. Era para Gabriel.
A resposta saiu como sussurro. Mandei construir no último aniversário dele. Ele nunca chegou a brincar aqui. Pedro sentiu um aperto no peito. Imaginou a dor daquela mulher, cuidando sozinha de um parque que nunca teve criança brincando. Papai, vem aqui! Guilherme gritou do alto do escorregador. Desce comigo! Pedro riu e foi até o filho. Há horas estava no chão da estação, sem esperança. Agora estava sendo chamado para brincar no quintal de uma mansão. A vida dava voltas estranhas. Pronto, campeão, vamos descer juntos? Vamos! Os dois desceram o escorregador abraçados, Guilherme gargalhando como só criança sabe fazer. Quando chegaram embaixo, viram Silvana aplaudindo com lágrimas nos olhos. Faz muito tempo que não ouço risada de criança aqui, ela disse limpando o rosto. Guilherme correu até ela e segurou sua mão. Agora você vai ouvir todo dia. Eu vou brincar aqui sempre. A reação de Silvana foi imediata. Ela se ajoelhou e abraçou Guilherme como se fosse a última vez, como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Vai mesmo, meu querido. Promete? Prometo. Olha. Guilherme enfiou a mão no bolso e tirou a moedinha dourada. Vou enterrar minha moeda da sorte aqui no jardim. Assim ela fica guardando a casa para sempre. Pedro viu Silvana fechar os olhos, lutando contra alguma emoção muito forte. Quando abriu novamente, havia uma determinação que não existia antes. Guilherme, antes de enterrar a moeda, posso mostrar uma coisa para vocês? Pode. Silvana se levantou e os guiou até uma parte do jardim que Pedro não havia notado. Havia uma pequena construção, parecida com uma casinha de bonecas, mas do tamanho de uma criança. Esta era a casa secreta do Gabriel. Ela abriu a portinha. Ele guardava todos os tesouros dele aqui dentro. Guilherme se abaixou e olhou para dentro. Pedro viu os olhos do menino se arregalarem. Nossa, tem um monte de coisa. São brinquedos, livros, desenhos. Silvana explicou. Tudo o que ele mais gostava. Pedro se abaixou também e olhou. O que viu o deixou sem palavras. A casinha estava cheia de coisas de criança, mas organizadas como se fossem relíquias sagradas. Carrinhos, bonequinhos, livros de história, desenhos grudados nas paredes. Guilherme pode pegar alguma coisa? Silvana perguntou hesitante. Gabriel ficaria feliz sabendo que outro menino está brincando com os brinquedos dele. Guilherme olhou para o pai, pedindo permissão com os olhos. Se a avó Silvana está oferecendo, Pedro disse suavemente. Guilherme enfiou a mãozinha na casinha e pegou um carrinho azul. Era um modelo antigo, bem cuidado, como se tivesse sido o brinquedo preferido de alguém. Esse, ele mostrou para Silvana. Posso ficar com esse? Silvana cobriu a boca com a mão e começou a chorar novamente. Era o preferido dele, levava para todo lugar. Então vou cuidar bem, prometo. Naquele momento, Pedro percebeu que estava presenciando algo muito mais profundo que uma simples gentileza. Aquela mulher não estava apenas sendo caridosa. Estava tentando curar uma ferida que sangrava há anos. Vó Silvana. Guilherme segurou a mão dela. Você quer que eu enterre minha moedinha aqui perto da casinha do Gabriel? Assim ele também fica protegido. A pergunta quebrou Silvana completamente. Ela desabou no chão do jardim, chorando como uma criança. Pedro nunca havia visto uma dor tão crua, tão devastadora. Guilherme se ajoelhou do lado dela. Vó Silvana, eu falei alguma coisa errada? Não, meu anjo. Ela conseguiu falar entre os soluços. Você falou a coisa mais certa do mundo. Pedro também se ajoelhou e colocou a mão no ombro de Silvana. Quer conversar sobre ele? Silvana olhou para Pedro, depois para Guilherme, que estava segurando o carrinho azul contra o peito. Gabriel tinha uma complicação no sangue. A frase saiu como sussurro. Lutou por 2 anos. Partiu aqui no meu colo, neste mesmo jardim, numa tarde de domingo. Ele ficou doente? Guilherme perguntou com aquela inocência de criança. Ficou, meu querido, e os médicos não conseguiram deixar ele bom. Guilherme pensou por alguns segundos, processando a informação. Mas agora ele está no céu, né?
Minha professora falou que quando alguém vai para o céu, vira anjo protetor. Silvana sorriu através das lágrimas. É isso mesmo. Então o Gabriel está cuidando da gente aqui de cima. Por isso você encontrou a gente na estação. O Gabriel mandou você ajudar meu papai. A lógica simples de uma criança de 6 anos tocou Silvana de uma forma que Pedro nunca havia imaginado possível. Era como se Guilherme tivesse dado um sentido para tudo o que aconteceu naquele dia. Sabe que eu acho que você tem razão, Silvana disse, se levantando. Gabriel sempre foi muito esperto. Ele devia ter bolado esse plano lá do céu. Claro, anjo protetor faz isso, Guilherme falou com convicção. E agora a gente vai ser uma família. Você, eu e meu papai. Pedro viu algo mudar nos olhos de Silvana. Uma luz que não existia há muito tempo voltou a brilhar. Uma família. Ela repetiu as palavras como se estivesse experimentando o sabor. Há 3 anos eu não me sinto parte de uma família. Agora você é. Guilherme larrou o carrinho e abraçou as pernas dela. Para sempre. Silvana olhou para Pedro por cima da cabeça de Guilherme. Pedro, posso fazer uma proposta maluca? Que proposta? Fiquem aqui, não só hoje. Fiquem mesmo. Esta casa está vazia há muito tempo. Vocês poderiam dar vida a ela de novo. Pedro sentiu o coração acelerar. Silvana, isso é muito generoso, mas não é generosidade. Ela o interrompeu. É necessidade, minha necessidade. Papai, por favor. Guilherme olhou para ele com aqueles olhinhos azuis brilhando. A gente pode ficar? Eu quero brincar com os brinquedos do Gabriel e quero cuidar da avó Silvana. Pedro olhou ao redor. O jardim imenso, a casa que parecia um palácio, o playground que parecia ter saído de um sonho. Depois olhou para Silvana, que estava esperando a resposta como se sua vida dependesse disso. Tem certeza? Ele perguntou. Absoluta. Pedro, eu tenho muito dinheiro, mas não tenho família. Vocês não têm dinheiro, mas têm amor. Que tal trocarmos? A proposta foi feita de uma forma tão direta, tão honesta, que Pedro não conseguiu recusar. Está bem, mas temporariamente, até eu me reorganizar. Temporariamente. Silvana concordou, mas Pedro viu nos olhos dela que temporário era a última coisa que ela tinha em mente. Guilherme gritou de alegria e saiu correndo pelo jardim com o carrinho do Gabriel, fazendo barulho de motor. O som ecoou pela propriedade como música. Pedro! Silvana chamou baixinho enquanto observavam Guilherme brincar. Posso te contar um segredo? Claro. Não foi acaso eu estar na estação hoje. Pedro sentiu um frio na barriga. Como assim? Todos os dias, há 3 anos, eu vou em lugares públicos procurando... Procurando o quê? Silvana olhou diretamente nos olhos dele. Uma família. A família que eu perdi quando Gabriel partiu. A revelação caiu como bomba. Pedro compreendeu que nada daquilo havia sido coincidência. Silvana estava procurando ativamente por uma família substituta, e eles haviam cruzado seu caminho no momento exato. Você estava caçando uma família, estava observando, procurando pessoas boas, honestas, que precisassem de ajuda tanto quanto eu preciso de companhia. Pedro não sabia se sentia grato ou assustado. E se a gente não fosse boas pessoas? Mas vocês são, Silvana sorriu. Um homem que ensina o filho de 6 anos a ser generoso, mesmo na pior situação da vida dele. Uma criança que oferece o único tesouro que tem para ver o pai sorrir. Vocês são exatamente a família que Gabriel teria escolhido para mim. Guilherme veio correndo na direção deles, ofegante de tanto brincar. Vó Silvana, papai, vem ver! Encontrei uma coisa! Os dois seguiram o menino até um canto do jardim. Guilherme estava apontando para algo enterrado na terra. É uma caixinha, estava escondida debaixo da árvore. Pedro se abaixou e viu que realmente havia algo enterrado. Uma pequena caixa de metal, como se alguém tivesse escondido ali de propósito. Posso desenterrar? Guilherme perguntou animado. Silvana olhou para a caixa com uma expressão estranha.
Gabriel sempre dizia que tinha um tesouro escondido no jardim. Nunca achamos. Pedro ajudou Guilherme a cavar ao redor da caixa até conseguirem tirá-la da terra. Era uma caixinha de biscoitos antiga, enferrujada, mas ainda fechada. Abre, vó Silvana! Guilherme estendeu a caixa para ela. Com mãos tremendo, Silvana abriu a tampa. Dentro havia um papel dobrado e uma foto pequena. Ela pegou a foto primeiro. Era dela mesma, mais jovem, abraçada com um menininho loiro de olhos azuis. Gabriel. É você! Guilherme apontou animado. E é o Gabriel! Silvana desdobrou o papel. Era um desenho feito por criança, com letras tortas. Para a vovó Silvana. Quando eu crescer, vou construir uma família nova para você. Amor, Gabriel. O silêncio que caiu sobre o jardim foi absoluto. Pedro sentiu os olhos encherem de lágrimas. Guilherme olhava fascinado para o desenho. Olha, vó Silvana, o Gabriel escreveu uma cartinha para você. E adivinha? O que, meu querido? Ele cumpriu a promessa. Ele trouxe uma família nova para você. Silvana abraçou Guilherme e Pedro ao mesmo tempo, chorando e rindo ao mesmo tempo. Trouxe sim, meu anjo. Trouxe vocês dois. E naquele momento, no jardim onde um menino havia partido 3 anos antes, uma nova família estava nascendo. Uma família construída não pelo sangue, mas pelo amor. Uma família que Gabriel havia prometido e que, de alguma forma misteriosa, havia conseguido criar mesmo depois de partir. A moedinha de Guilherme continuava em seu bolso, mas agora ela tinha companhia. O carrinho azul do Gabriel e a certeza de que milagres acontecem quando menos esperamos. Na manhã seguinte, Guilherme acordou Pedro às 6 da manhã, puxando o lençol. Papai, a vó Silvana sumiu. Pedro se sentou na cama, ainda sonolento. Como assim sumiu? Ela não está em lugar nenhum. Procurei a casa toda. Pedro se levantou rapidamente e seguiu Guilherme pelos corredores. Foi quando chegaram à biblioteca que ouviu vozes vindas de uma porta entreaberta. Não aceito desculpas, Marcos. Quero os relatórios em 2 horas ou você está demitido. Pedro parou, confuso. Silvana estava falando de forma completamente diferente. Firme, autoritária, como uma executiva. E o projeto da fábrica em Minas? 800 funcionários dependem dessa decisão. Pedro sentiu um frio na barriga. Fábrica, 800 funcionários. A porta se abriu e Silvana apareceu com o telefone. Quando viu os dois, seu rosto mudou instantaneamente. Marcos, eu te ligo depois. Ela desligou rapidamente. Bom dia, meus queridos. Guilherme correu para ela. Pensei que você tinha ido embora. Claro que não, meu anjo. Só estava resolvendo negócios. Ela abraçou o menino, evitando olhar para Pedro. Que negócios? Pedro perguntou. Coisas chatas de adulto. Quem quer panquecas? Durante o café, Pedro observou discretamente. Sempre que o telefone tocava, ela se afastava para atender, falando baixo. Vó Silvana, posso brincar no parquinho? Guilherme perguntou. Claro, mas fica onde eu possa te ver. Quando estavam sozinhos, Pedro aproveitou. Silvana, que tipo de negócios você tem? Ela parou de recolher os pratos. Por quê? Ouvi você falando sobre fábrica, funcionários. Silvana suspirou e se sentou. Você tem razão. Eu não contei toda a verdade. Que verdade? Meu marido deixou alguns negócios. Eu toco eles por ele. Alguns negócios como? Empresas, investimentos. Pedro olhou ao redor da mansão. Defina alguns negócios. Ela hesitou. O Grupo Mendonça. Você já ouviu falar? Pedro quase engasgou. O Grupo Mendonça era um dos maiores conglomerados do país. E qual é sua relação com eles? Silvana olhou pela janela, vendo Guilherme brincar. Eu sou o Grupo Mendonça. Pedro sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Como assim você é o Grupo Mendonça? Meu marido fundou a empresa. Quando partiu, herdei tudo. 14 fábricas, 3 bancos, 8.000 funcionários. Você é bilionária? Tecnicamente, sim. E está aqui brincando de ser vovó? Silvana se levantou incomodada.
Não estou brincando, estou sendo vovó de verdade. Isso muda tudo. Muda o quê? Bilionários não pegam desconhecidos na rua. E por que não podem? Ela cruzou os braços, mostrando a executiva fria. Deve ter algum outro motivo. Que motivo? Não sei. Talvez você queira alguma coisa em troca. Silvana o encarou com mágoa nos olhos. Entendo. Você acha que estou comprando vocês? Não é isso. É exatamente isso. Você acha que uma mulher rica não pode querer uma família? Papai, vó Silvana! Guilherme apareceu ofegante. Achei uma porta secreta no sótão. Pedro e Silvana se entreolharam. Que porta? Pedro franziu a testa. Uma portinha escondida atrás de umas caixas. Silvana ficou pálida. Você não devia ter subido sozinho. Posso abrir, por favor? Não, é perigoso. Pedro achou a reação estranha. Que porta é essa? Algum depósito antigo. Posso dar uma olhada? Guilherme já estava puxando Pedro. É bem pequenininha, mas dá para passar. No sótão, Guilherme os guiou até uma porta discreta atrás de caixas. Aqui é uma porta de verdade, Pedro examinou. Silvana, você tem a chave? Acho que perdi. Guilherme mexeu na maçaneta. Não está trancada. Antes que alguém impedisse, ele empurrou a porta. Tem luz aqui dentro. Pedro entrou no quarto pequeno e parou. As paredes estavam cobertas de fotos de crianças, centenas delas. Embaixo de cada foto havia informações, nome, idade, história. Silvana, precisa me explicar isso. Ela pareceu derrotada. São crianças que eu ajudo. Pedro leu algumas informações. Lucas, 7 anos, cirurgia importante. Marina, 9 anos, complicações no sangue. Quantas crianças? 237. Que você está tratando? Estava. Era um projeto meu e do Gabriel. Depois que ele partiu, parei tudo. Gabriel ajudava a cuidar de crianças doentes? Era a ideia dele. Queria usar o dinheiro da vovó para curar os amiguinhos do hospital. Guilherme apareceu segurando uma pasta. Que hospital é esse nas fotos? Silvana empalideceu. Onde achou isso? Estava na mesa. Guilherme abriu a pasta. É um hospital só para criancinhas. Pedro examinou. Era um projeto arquitetônico imenso. Na primeira página, Hospital Gabriel Mendonça, em memória do meu netinho querido. Você estava construindo um hospital? Era o último projeto nosso. Gabriel queria que todas as crianças doentes tivessem um lugar bonito para se tratar. E o que aconteceu? Quando Gabriel partiu, cancelei tudo. Não conseguia mais pensar em hospital, em crianças. Pedro folheou o projeto impressionante. Quanto ia custar? 50 milhões. E você cancelou por quê? Silvana olhou para Guilherme. Porque não fazia sentido salvar crianças quando não consegui salvar a única que importava. Guilherme se aproximou, segurando uma foto de Gabriel careca no hospital, sorrindo. No verso, um dia vou ajudar todas as criancinhas do mundo. Gabriel, 7 anos. Esse é o Gabriel? Silvana pegou a foto com mãos trêmulas. Era o maior sonho dele. Por que você parou? Guilherme perguntou. Porque ele não estava mais aqui para ver. Guilherme pensou, depois segurou a mão dela. Mas ele está sim, está no céu olhando e deve estar triste porque você parou o sonho dele. As palavras atingiram Silvana como raio. Pedro viu uma luz piscar nos olhos dela. Você acha que ele está triste? Acho. Se eu fosse anjo e visse que meu sonho de ajudar criancinhas parou, ficaria triste também. Pedro assistiu Silvana processar as palavras. Viu o momento exato em que ela tomou uma decisão que mudaria centenas de vidas. Guilherme, Silvana se ajoelhou. Você me ajudaria a realizar o sonho do Gabriel? Ajudaria como? Silvana olhou para Pedro, depois voltou para Guilherme. Que tal se a gente construísse o hospital? Construir o hospital? Guilherme bateu palmas animado. Igual aquele do desenho? Igualzinho. Silvana sorriu, mas Pedro notou algo estranho na pressa dela em mudar de assunto sempre que ele fazia perguntas sobre sua vida. Vó Silvana, posso levar essa foto do Gabriel para o meu quarto? Guilherme segurou a foto do menino no hospital. Claro, meu querido. Leva quantas quiser.
Enquanto Guilherme separava algumas fotos, Pedro se aproximou de Silvana. Preciso falar com você, a sós. Eles desceram do sótão, deixando Guilherme brincando com as fotos. Na sala, Pedro fechou a porta. Silvana, isso tudo está muito estranho. O que está estranho? Uma bilionária que encontra uma família na estação, leva para casa, revela projetos de 50 milhões. Você está escondendo alguma coisa. Silvana suspirou. Pedro, eu já expliquei. Não, você não explicou. Você contou uma versão edulcorada. Pedro se aproximou. Quem é você de verdade? Antes que Silvana pudesse responder, a campainha tocou. Ela olhou para o relógio nervosa. Não estou esperando ninguém. A campainha tocou novamente, mais insistente. Vou atender. Pedro se dirigiu à porta, mas Silvana o segurou pelo braço. Não, deixa que eu atendo. Por que você está nervosa? Não estou nervosa. Mas Pedro viu o medo nos olhos dela. A campainha tocou pela terceira vez, agora acompanhada de batidas na porta. Senhora Mendonça, abra a porta. Sabemos que está aí. Pedro gelou. Quem é? Ninguém importante. Silvana tentou disfarçar, mas a voz estava tremendo. Senhora Mendonça. A voz do lado de fora ficou mais alta. Temos uma autorização. Abra ou vamos arrombar. Autorização de quem? Pedro olhou para Silvana com choque. Do que você não me contou? As batidas na porta ficaram mais fortes. Guilherme desceu correndo do sótão. Papai, que barulho é esse? Pedro pegou o filho no colo. Não é nada, filho. Última chance, senhora Mendonça. Silvana olhou para Pedro. Pedro, preciso que você confie em mim. Confiar em você? Tem gente batendo na porta, eles querem entrar. Posso explicar tudo, mas agora não dá tempo. A porta da frente se abriu com estrondo. Entraram 3 homens de terno e uma mulher com cara de poucos amigos. Senhora Silvana Mendonça? A mulher mostrou uma identificação. Doutora Olívia Santana. Temos mandado para averiguar tudo. Pedro sentiu o mundo desabar. Busca o quê? Documentos relacionados ao desvio de recursos da Fundação Gabriel Mendonça. Papai, quem são essas pessoas? Pedro. Silvana se aproximou. Deixa eu explicar. Explique então. Ele estava começando a ficar com raiva. O que é essa história de desvio de recursos? A doutora Olívia se intrometeu. Senhor, quem é você? Pedro Silva. Estou hospedado aqui com meu filho. Hospedado há quanto tempo? 2 dias. A promotora olhou para Silvana com suspeita. Interessante. 2 dias depois que recebeu a notificação da investigação, aparece com uma família nova em casa. Do que você está insinuando? Silvana perguntou friamente. Que talvez esteja usando essa família como fachada para parecer uma avó inofensiva. Pedro sentiu como se tivesse levado um tapa. Como assim fachada? Papai, o que está acontecendo? Guilherme sussurrou no ouvido dele. Um dos investigadores voltou da biblioteca com várias pastas. Doutora, encontramos os contratos suspeitos. Que contratos? Pedro perguntou. A doutora Olívia abriu uma pasta. Contratos de obras superfaturadas para a construção de hospitais que nunca existiram. 50 milhões de reais desaparecidos. Pedro olhou para Silvana com horror. Você se apossou do dinheiro destinado a hospitais infantis? Não foi isso, Silvana explodiu. Foi má gestão. Qual é a diferença? A diferença é que eu não peguei o dinheiro para mim. Eu perdi o dinheiro tentando construir hospitais de verdade. A promotora riu com sarcasmo. Claro, perdeu 50 milhões tentando construir hospitais. É verdade. Confiei em empreiteiros errados, assinei contratos ruins, tomei decisões péssimas. Silvana estava desesperada. Mas não peguei aquele dinheiro. Pedro colocou Guilherme no chão e se aproximou dela. Você me trouxe para casa, sabendo que estava sendo investigada? Pedro, você usou eu e meu filho? Não é assim. Então como é? Pedro estava gritando agora. Você nos encontrou por acaso ou sabia que uma família ia fazer você parecer inocente? Guilherme! Pedro se ajoelhou na frente do filho. Vem cá. Não,
Eles estão sendo maus com a vó Silvana. Guilherme se agarrou mais forte nela. A doutora Olívia observou a cena com interesse. Interessante como a criança já está apegada. Quanto tempo vocês ensaiaram isso? Nós não ensaiamos nada, Pedro explodiu. Eu não sabia de nada disso. Claro que não sabia. A promotora folheou os documentos. Pedro Silva, empresário falido, contas zeradas, despejado de casa, o perfil perfeito para aceitar qualquer proposta. As palavras foram como facadas. Pedro percebeu como a situação parecia suspeita. Homem desesperado, mulher rica sendo investigada, família instantânea no momento exato da investigação. Pedro, você tem que acreditar em mim. Silvana tentou se aproximar, mas ele recuou. Acreditar em quê? Que tudo isso é coincidência? Foi o Gabriel que trouxe vocês para mim. O Gabriel não está mais aqui, Silvana. Pedro pegou o filho no colo, sentindo-se o pior pai do mundo por não ter percebido. Um dos investigadores voltou do escritório. Doutora, encontramos algo interessante. Ele entregou uma pasta para a promotora. Ela abriu e sorriu friamente. Senhor Pedro, o que o senhor fazia antes de ficar falido? Era sócio de uma empresa de construção. Que tipo de construção? Pedro hesitou. Hospitais e clínicas. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. A promotora olhou para Silvana, depois para Pedro. Então deixe-me entender. Um empresário especialista em construção de hospitais, que acabou de ficar falido, encontra casualmente uma bilionária que perdeu 50 milhões tentando construir hospitais, exatamente quando ela está sendo investigada. Pedro sentiu o sangue gelar. Você acha que eu... Acho que vocês dois estão envolvidos nisso desde o começo. Isso é loucura! Pedro explodiu. Eu conheci ela ontem. Tem como provar? Pedro percebeu que não tinha. Não havia testemunhas além dos funcionários da estação. E quem acreditaria numa história tão absurda? Silvana se aproximou da promotora. Doutora Olívia, deixe eles fora disso. Pedro e Guilherme não sabem de nada. Mas agora quer proteger os cúmplices? Eles não são cúmplices. São minha família. Família que você conheceu há 2 dias. Guilherme, que estava quieto no colo do pai, de repente se mexeu. Vó Silvana não é má. A promotora olhou para ele. Como você sabe, criança? Porque ela chorou quando viu a foto do Gabriel. Gente má não chora de saudade. A observação inocente de uma criança ecoou pela sala. A doutora Olívia pareceu considerar aquelas palavras. Mesmo que ela não seja má, isso não muda o fato de que 50 milhões desapareceram. Silvana respirou fundo. Doutora, posso fazer uma proposta? Que proposta? Me dê 30 dias. 30 dias para provar que eu posso devolver o dinheiro e reformar o hospital de verdade. Como vai devolver milhões em 30 dias? Silvana olhou para Pedro, depois para Guilherme. Vendendo tudo que tenho e recomeçando do zero. Pedro ficou chocado. Silvana, você não pode... Posso sim. Casas, carros, empresas. Vendo tudo e uso o dinheiro para reformar o Hospital Gabriel Mendonça. A promotora riu. E por que faria isso? Silvana pegou a foto de Gabriel que Guilherme segurava. Porque prometi para o meu neto que ia ajudar as crianças. E agora tenho uma família de verdade para me ajudar a cumprir essa promessa. Guilherme olhou para ela com admiração. Vó Silvana, você vai mesmo vender sua casa bonita? Vou, meu querido, para construir uma casa ainda mais bonita. Uma casa onde as criancinhas doentes vão ficar boas. Pedro olhou para aquela mulher que acabara de oferecer tudo o que possuía para cumprir uma promessa feita a um neto. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ele teve certeza absoluta de que Silvana estava falando a verdade. Doutora Olívia, ele se aproximou da promotora. Eu vou ajudar ela. Como? Sou especialista em construção de hospitais. Vou supervisionar pessoalmente cada centavo gasto. Garanto que desta vez o hospital será reformado. A promotora olhou para os 3, a bilionária, o empresário falido e a criança de 6 anos, e balançou a cabeça.
30 dias. Se em 30 dias não houver progresso real, todos vocês terão de responder aos processos. Quando os investigadores saíram, a casa ficou em silêncio. Pedro, Silvana e Guilherme se entreolharam, sabendo que os próximos 30 dias determinariam não só o futuro do hospital, mas o destino da família que havia nascido numa estação de trem 2 dias antes. Papai, Guilherme puxou a camisa dele. A gente vai conseguir construir o hospital. Pedro olhou para Silvana, depois para o filho. Vamos, campeão. Vamos conseguir. Mas por dentro, ele sabia que tinham pela frente a missão mais impossível de suas vidas. 29 dias se passaram como um furacão. Pedro não dormia mais que 4 horas por noite, supervisionando cada detalhe da obra do Hospital Gabriel Mendonça. Silvana havia vendido tudo, a mansão, os carros, até mesmo joias da família, para garantir que cada centavo fosse aplicado corretamente. Papai, você está com olheiras? Guilherme apontou para o rosto cansado do pai, na manhã do 29º dia. Eles estavam morando numa casa simples de 2 quartos que Silvana alugou depois de vender a mansão. O contraste era brutal, mas o menino parecia mais feliz que nunca. É que papai está trabalhando muito para terminar a casa das criancinhas a tempo, Pedro explicou enquanto tomava o café rapidamente. Hoje é o último dia? Guilherme perguntou. É. Se não conseguirmos provar para a doutora que o hospital está funcionando hoje, a vó Silvana vai ter muitos problemas. Silvana entrou na cozinha carregando uma mala pequena. Era tudo que restava dos pertences dela. Pedro, os médicos já chegaram? Chegaram às 5 da manhã. A equipe está completa. E os equipamentos? Instalados ontem à noite. Tudo funcionando. Silvana respirou fundo. Em 1 mês, ela havia perdido um império de bilhões e ganhado algo que não tinha preço. Uma família verdadeira. Vó Silvana. Guilherme se aproximou dela. Posso levar a foto do Gabriel para o hospital hoje? Claro, meu querido. Ele ia adorar ver o sonho dele se realizando. Os 3 saíram juntos da casa simples e caminharam até o ponto de ônibus. Silvana, que 1 mês antes só andava de Mercedes, agora pegava transporte público como qualquer pessoa comum. Papai, por que a gente não tem mais carro? Guilherme perguntou no ônibus. Porque a avó Silvana vendeu tudo para construir o hospital. Ela abriu mão do que tinha para ajudar as criancinhas. Guilherme pensou por alguns segundos. Então ela é uma heroína de verdade. Silvana sorriu e abraçou o menino. Não sou heroína, meu querido. Só estou fazendo o que prometi para o Gabriel. Quando chegaram ao hospital, Pedro sentiu o coração acelerar. Do lado de fora estava uma multidão. Jornalistas, médicos, autoridades e principalmente dezenas de famílias com crianças esperando atendimento. Nossa! Guilherme arregalou os olhos. Tem um monte de gente. São as criancinhas que estavam esperando um lugar para se tratar. Silvana explicou emocionada. A doutora Olívia estava na porta principal com sua equipe, cronômetro na mão. Senhora Mendonça, faltam 2 horas para o prazo acabar. Eu sei. Estamos prontos. A promotora olhou para o prédio de 5 andares que tinha sido construído em tempo recorde. Impressionante, mas construir é a parte fácil. Agora precisa provar que funciona. Vamos provar. Pedro se aproximou. O hospital está totalmente equipado e com equipe médica completa. Naquele momento, uma ambulância chegou com sirene ligada. Desceu uma mãe carregando uma criança pequena no colo, claramente desesperada. Por favor, minha filha está com muita febre. Alguém pode ajudar? Dr. Marcos, o chefe da equipe médica, se aproximou imediatamente. Venha, senhora. Vamos cuidar da sua filha. Pedro viu Silvana fechar os olhos por alguns segundos. Era o primeiro paciente real do Hospital Gabriel Mendonça. Guilherme, quer entrar para ver como ficou? Silvana perguntou. Quero! Os 3 entraram no hospital, seguidos pela doutora Olívia e pela multidão de jornalistas. O saguão principal era amplo e colorido, decorado com desenhos de crianças nas paredes. Papai, olha, tem um parquinho aqui dentro. Guilherme apontou para uma área de recreação no centro do saguão.
É para as crianças brincarem enquanto esperam a consulta. Silvana explicou. Eles subiram para o segundo andar, onde ficava a ala de cuidados intensivos infantis. Através do vidro, viram a menina que havia chegado de ambulância, sendo examinada por uma equipe de médicos. Ela vai ficar boa? Guilherme perguntou preocupado. Vai sim. Dr. Marcos se aproximou deles. É só um quadro infeccioso. Com o tratamento certo, em 2 dias ela está brincando de novo. Guilherme sorriu aliviado. Que bom! O Gabriel deve estar feliz lá no céu, vendo que a primeira criancinha já está sendo cuidada. A observação inocente do menino tocou todo mundo que estava por perto. Alguns jornalistas começaram a gravar. Guilherme, uma repórter se aproximou. Você pode contar como conheceu Dona Silvana? Conheci ela na estação de trem. Meu papai estava triste porque não tinha dinheiro. Aí eu ofereci minha moedinha da sorte para ele e a vó Silvana viu e quis ajudar. E agora vocês moram juntos? Sim. Agora somos uma família. A vó Silvana, eu e meu papai. Pedro viu Silvana se emocionar com a resposta espontânea do filho. Para Guilherme, não importava se ela tinha bilhões ou nada. O que importava era o amor. A doutora Olívia se aproximou. Senhora Mendonça, preciso fazer algumas perguntas técnicas. Pode perguntar. Como garantiu que desta vez o dinheiro foi aplicado corretamente? Pedro se adiantou. Eu acompanhei cada centavo. Todos os fornecedores foram checados, todos os contratos revisados. Não houve R$1 sequer de superfaturamento. E como fizeram para construir em apenas 1 mês? Trabalho em turnos de 24 horas. Silvana respondeu. Quando você tem uma motivação real, os milagres acontecem. Naquele momento, chegou um grupo de crianças que haviam sido pacientes de Gabriel no hospital onde ele se tratou. As mães vieram agradecer pessoalmente. Dona Silvana, uma senhora se aproximou chorando. Minha filha estava na lista de espera há 2 anos. Obrigada por não desistir. Não desisti porque prometi para o Gabriel que ia cuidar de todas as crianças. Silvana respondeu emocionada. Guilherme se aproximou da menina da senhora. Oi, qual é seu nome? Marina, tenho 7 anos. Eu tenho 6. Quer brincar no parquinho lá embaixo? As 2 crianças saíram correndo e Pedro percebeu que estava presenciando algo muito maior que a inauguração de um hospital. Estava vendo o sonho de Gabriel se materializando através da pureza de outras crianças. Doutora Olívia, Dr. Marcos se aproximou da promotora. Posso dar meu parecer médico? Claro! Este é o hospital pediátrico mais bem equipado que já vi. A estrutura, os equipamentos, a organização, tudo é perfeito. Vamos conseguir salvar centenas de vidas aqui. A promotora fez algumas anotações. E financeiramente? Como vai se sustentar? Silvana respirou fundo. Vendi tudo o que tinha para construir. Agora vou trabalhar como diretora atrativa do hospital, com salário normal de funcionária. Você vai trabalhar como funcionária do próprio hospital? Vou. E Pedro vai ser o diretor técnico de manutenção e expansão. E onde vão morar? Na casa simples que alugamos. É tudo o que precisamos. A doutora Olívia olhou ao redor, vendo o movimento do hospital, as famílias sendo atendidas, as crianças brincando. Depois olhou para Silvana, que havia aberto mão de bilhões para cumprir uma promessa. Senhora Mendonça, depois de analisar tudo, tenho uma decisão a tomar. Pedro sentiu o coração parar. Silvana segurou a mão dele. O processo contra a senhora está arquivado. Um silêncio absoluto caiu sobre todos os presentes. Como assim? Silvana perguntou sem acreditar. O dinheiro foi recuperado através da construção do hospital. Mais que isso, foi aplicado exatamente no objetivo original. O senhor Gabriel teria orgulho. Silvana desabou a chorar. Pedro a abraçou, também emocionado. Lá embaixo, Guilherme brincava com Marina, sem saber que acabava de presenciar um milagre. Mas quero deixar uma coisa clara. A promotora continuou. Estarei de olho. Qualquer irregularidade, qualquer problema, e a investigação recomeça. Pode ficar tranquila, Pedro garantiu.
Este hospital será exemplo para o Brasil inteiro. Uma semana depois, o Hospital Gabriel Mendonça estava funcionando com capacidade total. Guilherme havia se tornado mascote oficial, visitando as crianças internadas todos os dias depois da escola. Papai, hoje a Marina me ensinou a jogar dama. Ele contou animado no jantar. Que legal, filho. E como ela está se sentindo? Melhor. O doutor falou que semana que vem ela vai para casa curada. Silvana sorriu. Mais uma criança salva pelo Hospital do Gabriel. Vó Silvana. Guilherme olhou para ela. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você sente falta da casa grande? Silvana olhou ao redor da casa simples onde viviam agora. 2 quartos, uma sala pequena, cozinha básica. Mas nas paredes havia desenhos que Guilherme fazia. Fotos da família no hospital, cartas de agradecimento de pais das crianças. Sabe que não sinto? Ela respondeu sinceramente. A casa grande era só uma casa. Esta aqui é um lar. Por quê? Porque tem amor de verdade, tem família de verdade. Pedro segurou a mão dela por cima da mesa. Silvana, posso falar uma coisa? Claro. Quando eu te conheci na estação, achei que você estava me salvando. Agora percebo que éramos todos nós que precisávamos ser salvos. Como assim? Eu precisava aprender que riqueza não é dinheiro. Você precisava aprender que família não é sangue. E Guilherme nos ensinou que amor não se compra, se doa. Naquela noite, depois de colocar Guilherme para dormir, Pedro e Silvana ficaram na varanda da casa simples, vendo as luzes da cidade. Pedro, posso confessar uma coisa? Pode. Quando encontrei vocês na estação, eu estava indo embora. Como assim? Ia vender tudo e me mudar para outro país. Não aguentava mais a solidão. E o que mudou? Silvana sorriu. 50 centavos. Como assim? A moedinha do Guilherme. Quando vi uma criança de 6 anos oferecendo tudo o que tinha para ver o pai sorrir, entendi que ainda havia bondade no mundo e que eu queria fazer parte dela. Pedro a abraçou. Ainda bem que você ficou. Ainda bem que vocês me deixaram ficar. Do quarto veio a vozinha de Guilherme. Papai, vó Silvana, posso dormir com vocês hoje? Os dois riram. Pode, meu querido. Guilherme veio correndo com a foto de Gabriel nas mãos. Trouxe o Gabriel também, assim nossa família fica completa. E naquela cama pequena, numa casa simples, dormiu a família mais rica do mundo. Rica não em dinheiro, mas em amor. Rica não em patrimônio, mas em propósito. Lá fora, o Hospital Gabriel Mendonça brilhava na noite, salvando vidas e realizando sonhos. E tudo começou com uma moedinha de 50 centavos e o coração puro de uma criança de 6 anos. 2 anos se passaram desde a inauguração do Hospital Gabriel Mendonça. Era uma manhã de domingo quando Guilherme, agora com 8 anos, acordou Pedro e Silvana com uma proposta inesperada. Papai, vó Silvana, quero ir na estação de trem hoje. Pedro se espreguiçou na cama. Para quê, filho? Quero mostrar uma coisa para vocês. É surpresa. Silvana sorriu. Guilherme estava numa fase de fazer projetos secretos e sempre surpreendia eles com ideias criativas. Que tipo de surpresa? Ela perguntou curiosa. Não posso contar, mas tem a ver com o Gabriel. O nome do neto sempre tocava o coração de Silvana. Está bem, meu querido. Vamos à estação. Uma hora depois, os 3 estavam no mesmo lugar onde suas vidas se cruzaram 2 anos antes. A estação de trem estava movimentada como sempre, com famílias viajando e pessoas correndo para não perder os horários. Pronto! Guilherme abriu uma mochila pequena que trouxera. Olha o que eu fiz! Ele tirou da mochila várias moedas douradas, igualzinhas à sua moedinha da sorte original, e uma placa pequena escrita à mão. Moedas da sorte do Gabriel, para famílias que precisam de um milagre. Pedro ficou boquiaberto. Filho, onde você conseguiu essas moedas? Pedi para o tio da padaria guardar todas as moedinhas douradas que chegavam no troco. Juntei durante 2 meses. Silvana se ajoelhou na altura dele. E o que você quer fazer com elas?
Quero dar para as pessoas tristes que passam aqui, igual você fez comigo naquele dia. Pedro sentiu o peito apertar. Seu filho de 8 anos havia criado um projeto para replicar o milagre que mudou suas vidas. Guilherme, isso é a coisa mais linda que já vi. Silvana estava emocionada. Mas tem mais. Guilherme tirou uma folha de papel da mochila. Escrevi uma cartinha também. Pedro pegou o papel e leu em voz alta. Oi, meu nome é Guilherme. Há 2 anos eu estava aqui com meu papai muito triste. Eu dei minha moedinha da sorte para ele e uma mulher boa nos ajudou. Agora somos uma família feliz. Se você está triste, pega uma moedinha e faz um pedido. Os anjos sempre estão olhando. Assinado Guilherme Silva Mendonça. Silva Mendonça? Pedro perguntou surpreso. A avó Silvana me explicou que família de verdade pode usar o mesmo nome. Posso, né? Silvana desabou a chorar. Claro que pode, meu neto do coração. Guilherme montou sua pequena estação de moedas da sorte num banco da estação e se sentou ao lado com um sorriso radiante. Não demorou muito para as pessoas começarem a notar. O que o menininho está fazendo? Uma senhora perguntou para Pedro. Ele está distribuindo esperança. Pedro respondeu orgulhoso. A primeira pessoa a se aproximar foi um homem de uns 40 anos, claramente abatido, carregando uma mala velha. Moedas da sorte? Ele leu a placa com ceticismo. Sim, senhor. O senhor quer uma? Guilherme ofereceu com alegria genuína. Para que serve? Para fazer pedidos. Funciona mesmo. Olha, Guilherme apontou para Pedro e Silvana. Eles são meus pais. A gente se conheceu aqui porque minha moedinha trouxe sorte. O homem olhou para Pedro e Silvana, depois de volta para Guilherme. Algo na pureza da criança o tocou. Está bem. Posso pegar uma? Pode, mas tem que fazer um pedido bem forte. O homem pegou uma moeda dourada e fechou os olhos. Pedro viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Pronto. O homem abriu os olhos. Obrigado, garoto. De nada. E não esquece, os anjos estão sempre olhando. Ao longo da manhã, dezenas de pessoas se aproximaram. Mães com filhos, idosos solitários, jovens desempregados, famílias em dificuldades. Cada um pegava uma moeda e fazia um pedido silencioso. Guilherme, uma menina de uns 10 anos, se aproximou. Minha mãe está muito doente. A moedinha pode ajudar ela a ficar boa? Pode sim, mas sabe o que ajuda mais? O quê? Amor. Dá muito amor para sua mãe. Amor é o remédio mais forte que existe. A menina sorriu e abraçou Guilherme. Obrigada. Pedro assistiu a tudo com um nó na garganta. Seu filho estava fazendo exatamente o que Gabriel teria feito, espalhando esperança através de gestos simples. Silvana, Pedro sussurrou. Você viu o que está acontecendo? Vi. Guilherme está cumprindo o legado do Gabriel sem nem saber. Naquele momento, chegou uma família que fez Pedro gelar. Era Bernardo, seu irmão, acompanhado da esposa e dos 2 filhos. O mesmo irmão que o havia rejeitado quando ele perdeu tudo. Bernardo parou em frente à estação de moedas e leu a placa. Quando levantou os olhos e viu Pedro, empalideceu. Pedro? Oi, Bernardo. Os 2 irmãos se encararam por longos segundos. Guilherme, percebendo a tensão, se levantou. Papai, quem é esse senhor? É meu irmão. Seu irmão? Guilherme se aproximou de Bernardo com curiosidade. Então você é meu tio. Bernardo olhou para aquela criança sorridente e depois para Pedro. Pedro, eu preciso pedir desculpas. Não precisa. Preciso sim. Quando você me ligou pedindo ajuda, eu te virei as costas. Foi a pior coisa que já fiz na vida. Pedro viu que o irmão estava genuinamente arrependido. Bernardo, isso já passou. Não passou. Passei 2 anos me torturando. Quando vi a reportagem sobre vocês na TV, sobre o hospital, sobre como vocês recomeçaram, fiquei com vergonha de mim mesmo. Guilherme, que estava escutando tudo, se aproximou de Bernardo e estendeu uma moeda dourada. Tio, quer uma moedinha da sorte?
Bernardo se ajoelhou na altura do menino. Para que serve? Para pedir perdão e para perdoar. Funciona para tudo. A simplicidade da resposta quebrou Bernardo completamente. Ele pegou a moeda e olhou para Pedro. Me perdoa, irmão. Pedro abraçou Bernardo pela primeira vez em anos. Já perdoei há muito tempo. Silvana assistiu à cena com lágrimas nos olhos. Guilherme havia feito em minutos o que adultos levariam meses para conseguir: curar uma família. Tio Bernardo, Guilherme puxou a barra da camisa do homem. Quer conhecer minha vovó Silvana? Ela construiu um hospital para criancinhas. Eu adoraria conhecer. O resto da tarde passou como um sonho. Bernardo e sua família visitaram o Hospital Gabriel Mendonça, conheceram a história completa e se encantaram com o trabalho que estava sendo feito. Pedro, Bernardo disse antes de ir embora, estou muito orgulhoso de você. Obrigado, irmão. E Guilherme, esse menino é especial. Ele tem algo que não se ensina. Tem o quê? O dom de curar corações. Quando voltaram para casa naquela noite, Guilherme guardou as moedas que sobraram numa caixinha especial. Vó Silvana, posso fazer isso todo domingo? Pode, meu querido, mas por quê? Porque o Gabriel me falou. Pedro e Silvana se entreolharam. Gabriel falou com você? Não falou com palavras, falou com o coração. Guilherme bateu no peito. Ele disse que quando a gente ajuda os outros, a gente fica feliz por dentro. Silvana abraçou o neto com força. Ele tem razão. É exatamente assim que funciona. Naquela noite, depois de colocar Guilherme para dormir, Pedro e Silvana ficaram na varanda conversando. Você percebeu o que aconteceu hoje? Silvana perguntou. O quê? Guilherme nos ensinou que o milagre não foi nos encontrarmos na estação. O milagre foi aprendermos a ser família. Como assim? Quando nos conhecemos, eu estava comprando amor com dinheiro. Você estava desesperado por ajuda e Guilherme estava tentando salvar o pai. Hoje, nós três estamos aqui porque escolhemos estar, porque nos amamos de verdade. Pedro segurou a mão dela. E porque uma criança nos mostrou que amor não se pede, se dá. Do quarto veio a vozinha de Guilherme. Papai, vó Silvana, posso contar uma coisa? Pode, meu filho. Hoje, na estação, quando eu estava dando as moedinhas, me lembrei daquela vez que ofereci a minha para você. Sabe o que eu pensei? O quê? Pensei que a melhor coisa que já fiz na vida foi dar aquela moedinha, porque trouxe nossa família. Pedro e Silvana sorriram no escuro. Guilherme havia resumido em uma frase o que eles levaram 2 anos para entender completamente. Boa noite, meu amor. Silvana gritou de volta. Boa noite, filho. Pedro completou. Boa noite, Gabriel. Guilherme sussurrou por último. E naquela casa simples, naquela família construída por acaso e consolidada por escolha, 3 corações dormiam em paz, sabendo que haviam descoberto o segredo mais precioso da vida, que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. No dia seguinte, a história das moedas da sorte do Guilherme estava em todos os jornais. Crianças do país inteiro começaram a criar seus próprios projetos de bondade. O Hospital Gabriel Mendonça virou modelo para outros estados. E tudo começou com uma moedinha de 50 centavos e um coração puro que acreditava que era possível fazer o mundo melhor. Um gesto de cada vez.